Olá, sejam bem-vindos a Tupiniquim Musical Online, a sua plataforma de videoaulas de teoria da música. Nesse catálogo você encontrará videoaulas de teoria básica da música com conteúdos como formação das escalas, claves, pentagrama, intervalos, entre outros inúmeros assuntos necessários ao aprendizado da linguagem musical. Vamos lá? É necessário observar inicialmente que a teoria da música pode ter um sentido abrangente ou restrito. É o que será explicado logo em seguida. No sentido restrito, a teoria da música trata das questões técnicas da linguagem musical, tais como a notação musical, a dimensão melódico-harmônica, instrumentação, orquestração, arranjo, processos composicionais, entre outros. Em seu sentido abrangente, a teoria da música se debruça sobre as questões da interpretação e da performance musical, além da crítica musical, psicologia da música e as musicologias, que se subdividem em várias vertentes, filosóficas, históricas, sociológicas, antropológicas e etnomusicológicas. No âmbito restrito da teoria da música, essa videoaula tem como objetivo fornecer explicações técnicas sobre a notação musical e seus fundamentos básicos. Antes, porém, de tratarmos dos fundamentos da notação musical, é necessário que digamos algo a respeito das propriedades acústicas do som, ou seus parâmetros, tais como altura, intensidade, duração e timbre. Podemos distinguir 4 propriedades em qualquer sensação sonora. Estão listadas neste quadro que estamos vendo: altura, intensidade, duração e timbre. Podemos denominá-las também de parâmetros do som ou parâmetros acústicos do som. Para auxiliar o entendimento dos parâmetros do som, podemos representar graficamente as suas propriedades de altura, intensidade, duração e timbre em conformidade com o que vemos nessas imagens, que serão explicadas em seguida. Nessa representação gráfica, podemos ver claramente que nas baixas e médias frequências, os ciclos dos comprimentos das ondas sonoras são maiores do que nas altas frequências. Ou seja, a distância entre os pontos de concentração e rarefação da onda sonora é maior nas frequências mais baixas do que nas mais altas. Um aspecto importante e necessário de se destacar é que as sensações sonoras correspondentes à percepção da altura pelo ouvido humano oscilam entre 16 a 18 ciclos por segundo a 16.000 ou 20.000 ciclos por segundo. Podemos exemplificar de maneira bastante genérica, fazendo 3 escalas nas diferentes regiões do piano: grave, média e aguda. A intensidade é a propriedade que nos faz perceber quando um som é mais forte ou mais fraco que outro. E isso depende da amplitude do movimento vibratório da onda sonora que o origina. A propagação do som no ar se faz por ondas esféricas, e devido a isso só podemos nos referir à intensidade de um som em um determinado ponto do espaço. O ponto mínimo de intensidade de um som em que este não pode ser diminuído para que continue audível é chamado de limiar da audibilidade, e o cume da sensação de intensidade é o ponto de onde não se pode aumentá-la sem que ela se torne uma sensação dolorosa. De modo geral, percebemos a intensidade musical do som de forma relativa. Por exemplo, ao tocarmos 2 notas com intensidades diferentes. A nossa percepção é de ordem qualitativa e não propriamente quantitativa, como poderia ser no âmbito da acústica, em que se mediria essa diferença numa escala de decibéis. A duração é a propriedade
que depende diretamente da extensão temporal do movimento vibratório que origina o som. Essa qualidade do som possui grande importância musical, pois é a que determina o ritmo, um dos elementos básicos da música. Num som, consideram-se 3 períodos de duração: o ataque, que corresponde à passagem do silêncio ao som, o decaimento, que é o período em que o som se extingue, e a duração, que é o período de estabilidade entre os dois anteriores. Ao piano, podemos perceber claramente esta situação de transitoriedade. Ataque, duração e extinção do som. É necessário observar que cada instrumento terá uma característica própria nesse aspecto da duração sonora. Porém, ficaremos apenas com esse nível bastante geral e aprofundaremos isso em aulas posteriores. O timbre é a propriedade que permite diferenciar os sons de mesma altura e intensidade em diferentes procedências e graus de complexidade do movimento vibratório que os origina. O timbre depende da forma ou da complexidade da onda sonora. É devido a essa característica que diferenciamos dois sons de altura e intensidades iguais executados por instrumentos distintos. Por exemplo, um piano e um violão, uma flauta e um cavaquinho, um trombone e um trompete e assim por diante. Ficaremos nesse nível bastante básico e geral da explicação desse parâmetro devido à sua alta complexidade. Voltaremos a esse assunto em outra oportunidade.